Meu nome é Carlos, e eu sou motorista de ônibus há quase 15 anos. Já vi de tudo nesse tempo, mas vou contar sobre uma noite que nunca vou esquecer. Era uma noite de segunda-feira, eu estava fazendo a rota noturna número 142, que sai do centro da cidade e vai para uma área mais afastada, quase na divisa do município. Normalmente, essas rotas noturnas são tranquilas, com poucos passageiros. Porém, naquela noite, algo parecia diferente desde o início. Comecei o turno às 10h30 da noite, como de costume. Peguei o ônibus no ponto inicial e tudo estava normal. Os primeiros passageiros que subiram eram regulares, pessoas que pegam o ônibus todo dia no mesmo horário. Até aí, sem problemas. Mas, depois de umas 2 paradas, começou a ficar estranho. Subiu um homem, sozinho, vestindo um casaco pesado, com o capuz cobrindo o rosto. Ele não olhou para mim ao entrar, só deu o dinheiro e foi direto para o fundo do ônibus. Não é incomum ver gente cansada ou reservada no último banco, então não dei muita importância. Continuei a rota. Na parada seguinte, subiu uma mulher, parecia nervosa. Seus olhos varriam o ambiente como se estivesse procurando algo ou alguém. Quando ela me deu o dinheiro, suas mãos tremiam. Pensei em perguntar se ela estava bem, mas ela logo foi se sentar no meio do ônibus, também sem trocar muitas palavras. Foi quando notei que o homem do fundo do ônibus começou a se mover. De vez em quando, ele levantava a cabeça e olhava para frente, em direção à mulher. Eu tinha aquela sensação estranha, como se algo estivesse acontecendo entre eles, mas tentei focar na direção. As ruas estavam mais vazias do que o normal, o que me deixou mais atento. Aos poucos, o clima dentro do ônibus ficou mais pesado. Era como se uma tensão silenciosa estivesse se formando. Continuei a rota, mas percebi que tanto o homem quanto a mulher pareciam ficar cada vez mais inquietos. Ela olhava para trás com frequência, e ele ficava se mexendo no banco, mas não fazia nada. Na parada final, onde a maioria das pessoas desce, nenhum dos dois se moveu. Todos os outros passageiros desceram, e ficamos só nós 3 no ônibus, indo para os últimos pontos, que ficam em uma área mais deserta. O homem levantou-se e foi até o meio do ônibus, mais próximo da mulher, mas ainda não disse nada. Meu coração começou a bater mais rápido. Cheguei na penúltima parada, e a mulher finalmente se levantou para descer. Foi nesse momento que o homem fez o mesmo. Ela olhou para mim com uma expressão de pânico, como se estivesse pedindo ajuda, mas não falou nada. O homem a seguiu, e os dois desceram juntos. Esperei alguns segundos, mas senti que algo estava errado. Olhei no retrovisor e vi os dois no ponto, parados. Ela estava tentando se afastar dele, mas ele continuava se aproximando. Decidi não seguir a rota e parei o ônibus no acostamento, ligando para a central e avisando que algo estranho estava acontecendo. Enquanto falava, olhei de novo e percebi que o homem agarrou o braço dela. Ela tentou se soltar, mas parecia que ele estava com força total. Desci do ônibus e fui até eles. Gritei, perguntando se estava tudo bem. O homem olhou para mim com uma expressão fria, como se eu estivesse interferindo em algo que não me dizia respeito. A mulher, por outro lado, começou a chorar e implorou por ajuda. Sem pensar muito, pedi para ela entrar de volta no ônibus, enquanto ameaçava chamar a polícia. O homem me encarou por alguns segundos, soltou o braço dela e se afastou lentamente. Parecia calmo, mas era assustador.
Ele desapareceu na escuridão, e eu nunca soube quem ele era, ou o que pretendia fazer. A mulher, em lágrimas, me agradeceu e disse que ele a estava seguindo há dias, aparecendo em diferentes lugares sem motivo. Ela não tinha coragem de confrontá-lo, mas naquele momento, sentiu que algo grave poderia ter acontecido se eu não tivesse interferido. Levei-a até a delegacia mais próxima, onde ela registrou o caso. Aquela noite me ensinou que, por mais que a gente esteja acostumado a ver de tudo nessas rotas noturnas, sempre há algo que pode nos surpreender. Às vezes, o perigo não está no escuro ou no desconhecido, mas nas pessoas que cruzam o nosso caminho. Desde então, sempre fico atento a qualquer sinal de que algo não está certo. Nunca sabemos quando poderemos ser a única esperança para alguém. Em uma das noites mais tranquilas que já tive na linha noturna 31, as coisas mudaram repentinamente por volta das 2 horas da manhã. Eu já estava acostumado a dirigir pelas ruas quase vazias daquele bairro industrial, onde a maior parte das fábricas e armazéns estavam fechados àquela hora. Era comum fazer todo o percurso sem ver praticamente ninguém. Naquela noite, quando parei em um ponto vazio, o rádio da empresa tocou, algo raro nesse horário. A central me pediu para mudar a rota e fazer uma parada em um hospital local para pegar um grupo de enfermeiros que precisavam ser levados rapidamente para outro hospital do outro lado da cidade. Havia uma emergência, e o turno da noite precisava de mais gente. O pedido veio direto do hospital, então não havia como recusar. Quando cheguei ao hospital, 3 enfermeiros e um médico entraram apressadamente no ônibus, todos com expressões sérias. Não pareciam interessados em conversar, e eu também não quis perguntar muito. Aparentemente, o caso que estavam prestes a atender era grave. No caminho, porém, notei que o médico, sentado logo atrás de mim, parecia incomodado com alguma coisa. Ele olhava constantemente para o celular, trocando mensagens, e seus dedos tamborilavam nervosamente na perna. Foi quando ele quebrou o silêncio e me pediu para acelerar. Disse que o caso era de extrema urgência e que o paciente não poderia esperar. Eu já estava indo o mais rápido possível, considerando as regras de trânsito, mas a tensão aumentava a cada quilômetro. A cidade estava praticamente vazia, exceto por alguns poucos carros aqui e ali. Quando estávamos a cerca de 15 minutos do destino, algo inesperado aconteceu. Um carro preto surgiu atrás de nós, andando muito próximo ao ônibus. No início, pensei que fosse apenas coincidência, mas ele não ultrapassava, nem diminuía a distância. Fiquei desconfiado e comentei com o médico sobre o veículo. Ele olhou rapidamente para trás e ficou pálido. "Não pare o ônibus", ele disse, em tom sério, sem explicar nada. O carro continuou nos seguindo por vários quarteirões. A essa altura, os enfermeiros também estavam atentos, trocando olhares preocupados, mas sem dizer nada. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas estava claro que aquele carro não estava ali por acaso. A situação ficou ainda mais estranha quando o motorista do carro começou a acelerar e jogar o veículo para os lados, como se quisesse nos forçar a parar. O médico, sem perder a calma, apenas repetiu: "Não pare, continue." A tensão dentro do ônibus era palpável. Decidi pegar uma rota alternativa, desviando das avenidas principais, na esperança de despistá-lo. Entramos em uma área mais residencial, com ruas estreitas, e o carro finalmente desapareceu do meu retrovisor.
Quando chegamos ao hospital de destino, os enfermeiros e o médico desceram rapidamente, mas antes de sair, o médico se virou e me disse, com a voz mais baixa: "Obrigado por não parar." Aquilo não era apenas uma emergência médica, havia mais coisas em jogo do que você imagina. "Você nos salvou de algo perigoso." Ele não explicou mais nada e foi embora apressado, deixando um ar de mistério. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas sei que tomei a decisão certa ao continuar dirigindo sem parar. Alguns dias depois, tentei buscar notícias sobre o que poderia ter acontecido, mas não encontrei nada que esclarecesse o motivo daquele carro estar nos perseguindo. Eu me chamo Júlio, sou motorista de ônibus noturno há mais de 10 anos. Certa noite, estava fazendo minha rota usual pela linha 23, que passa por um bairro mais industrial e, depois, segue para uma área rural com poucos moradores. Era uma noite típica de trabalho. Eram cerca de 2 da manhã, e o ônibus estava completamente vazio. Eu gostava dessas noites tranquilas, em que não havia passageiros e eu podia simplesmente dirigir, com o som do motor me acompanhando. Passava por um trecho de estrada quase deserto, cercado de armazéns fechados e fábricas abandonadas. O silêncio daquele lugar era quase ensurdecedor. De repente, algo chamou minha atenção. À beira da estrada, vi uma figura mancando, acenando desesperadamente para que eu parasse. A princípio, fiquei receoso. Não é comum encontrar pessoas naquela região a essa hora da madrugada, e situações como essa sempre me deixam com o pé atrás. Mas, à medida que me aproximei, percebi que a pessoa estava visivelmente machucada. Era um homem. Ele parecia ter uns 40 anos, a camisa estava rasgada, e havia sangue escorrendo pelo rosto e braços. Parecia que ele tinha passado por uma briga ou um acidente grave. Não pensei duas vezes e encostei o ônibus. Quando abri a porta, ele entrou rapidamente, praticamente se jogando no primeiro banco disponível, respirando com dificuldade. "Me ajuda. Fui assaltado", ele disse, ofegante. Seu olhar estava desesperado, e ele tremia de frio e medo. Eu tentei manter a calma, perguntando o que havia acontecido. Ele contou, em meio a respirações pesadas, que estava dirigindo por uma estrada próxima quando foi abordado por 2 homens armados. Eles o tiraram à força do carro, roubaram tudo o que ele tinha e o espancaram. Ele havia conseguido escapar por um milagre, enquanto os ladrões estavam distraídos. Imediatamente, tentei ligar para a polícia, mas estávamos em uma área sem sinal de celular. Aquilo só aumentou minha ansiedade. O homem estava claramente ferido, e o medo em seu rosto me fez acreditar que os assaltantes ainda podiam estar por perto. Decidi que o melhor seria levá-lo até o hospital mais próximo, que ficava a cerca de 20 minutos de onde estávamos. No entanto, conforme eu dirigia, comecei a perceber algo estranho no comportamento dele. O homem olhava constantemente pela janela, como se estivesse esperando que alguém o seguisse. Ele também fazia perguntas incomuns, como se eu estava sozinho no ônibus e se mais alguém costumava pegar aquela rota àquela hora. A cada pergunta, eu ficava mais desconfiado. Ele não parecia apenas uma vítima de assalto. Havia algo a mais. O jeito que ele me olhava e o fato de estar tão ansioso para saber se estávamos realmente sozinhos me deixaram em alerta. A situação se tornou mais tensa a cada quilômetro que percorríamos. Comecei a dirigir mais rápido, não só para chegar ao hospital,
mas porque queria sair daquela situação o quanto antes. Quando estávamos prestes a chegar ao hospital, ele de repente pediu para descer. Não estava mais interessado em ajuda médica. Disse que já estava se sentindo melhor e que poderia caminhar dali em diante. Aquilo não fazia sentido. O homem estava visivelmente machucado, com sangue escorrendo pela testa e o braço inchado. Eu insisti para levá-lo até o hospital, mas ele ficou nervoso, quase implorando para que eu o deixasse descer ali mesmo, no meio da estrada. A contragosto, parei o ônibus e abri a porta. Ele saiu apressado, sem olhar para trás. Desapareceu na escuridão da estrada, deixando-me com uma sensação de que algo muito errado havia acontecido. Não sabia exatamente o que, mas meu instinto gritava que eu havia tomado a decisão certa ao não insistir mais. Assim que cheguei ao hospital, relatei o incidente aos seguranças e pedi que eles tentassem entrar em contato com a polícia. No dia seguinte, fui chamado para identificar um homem que haviam encontrado ferido na mesma estrada onde eu o deixei. Quando o vi, soube imediatamente que era ele. O que me chocou foi o que veio a seguir. A polícia me informou que ele não era uma vítima de assalto como havia dito. Ele era o assaltante. Havia sido baleado em uma troca de tiros com a polícia após uma tentativa de roubo que deu errado. A história que ele me contou era parcialmente verdadeira, mas o que ele omitiu é que ele estava fugindo da polícia, e não de assaltantes. Naquela noite, sem saber, eu havia ajudado um criminoso a escapar. Aquela situação me marcou profundamente. Nunca pensei que, como motorista de ônibus, eu me encontraria em uma situação tão perigosa e imprevisível. Desde então, sempre fico mais atento a quem eu deixo subir no ônibus, principalmente em áreas isoladas e durante a madrugada. Aprendi da maneira mais difícil que nem sempre as pessoas são o que parecem, e que às vezes, os mais desesperados podem estar fugindo de algo muito mais sombrio. Era uma noite de tempestade. Chovia tão forte que mal se podia enxergar à frente, e as ruas estavam praticamente desertas. Era o tipo de noite que deixa qualquer motorista de ônibus tenso, não só pela dificuldade de dirigir com tanta água nas ruas, mas também pela solidão e o silêncio quebrado apenas pelo som constante da chuva. Eu estava na linha 98, uma rota que passa por vários bairros residenciais e termina em uma área rural afastada. Naquela noite, o fluxo de passageiros era menor que o normal, e o tempo ruim contribuía para deixar a estrada ainda mais vazia. Eu já havia levado algumas pessoas para casa, mas, depois das 22 horas, praticamente ninguém mais subia no ônibus. Eu estava sozinho, ouvindo apenas o som das gotas batendo nas janelas e o ronco do motor. Por volta das 23 horas, em uma das últimas paradas antes de pegar a estrada para o fim da rota, vi algo que me fez pisar no freio com força. No ponto de ônibus, debaixo da chuva torrencial, havia uma criança. Ela parecia ter uns 6 ou 7 anos, estava completamente encharcada, sem nenhum adulto por perto. Aquilo não fazia sentido. Quem deixaria uma criança sozinha naquele horário e sob uma tempestade dessas? Encostei o ônibus rapidamente e abri a porta. A menina subiu de imediato, tremendo de frio. Suas roupas estavam tão molhadas que pingavam no chão do ônibus. Eu tentei falar com ela, perguntar o que estava fazendo ali, onde estavam seus pais, mas ela parecia assustada demais para responder. Apenas murmurou que estava perdida e não conseguia encontrar o caminho de casa.
Meu primeiro instinto foi deixá-la sentar e ligar o aquecedor para tentar esquentá-la. Perguntei onde ela morava, e ela mencionou o nome de um bairro que, por sorte, ficava não muito longe dali. Decidi que a melhor coisa a fazer era levá-la de volta para casa. Enquanto dirigia, tentava obter mais informações, mas a menina continuava quieta, olhando para fora, como se estivesse em outro mundo. À medida que avançávamos pelas ruas molhadas, fui perguntando se ela reconhecia os lugares por onde passávamos, mas a cada vez, ela balançava a cabeça negativamente. Minhas preocupações começaram a crescer. Não estava claro como uma criança tão pequena havia acabado sozinha naquele ponto de ônibus, e quanto mais tempo passava, mais eu percebia que ela talvez não soubesse como voltar para casa. A situação estava se tornando mais estranha. Logo, o ônibus estava quase vazio, e nos aproximávamos da parte mais rural da rota. Lá, as casas eram escassas e a estrada era cercada por árvores e campos abertos. Quando finalmente chegamos à última parada, no meio do nada, a menina disse, para minha surpresa, que era ali que ela morava. Olhei em volta. Não havia absolutamente nada ali além de uma estrada de terra e uma pequena mata à frente. Não fazia sentido. Perguntei novamente se ela tinha certeza, e a menina insistiu que sim, pedindo para descer. Foi nesse momento que um alarme soou na minha cabeça. Algo estava muito errado. Não havia casas ali, nenhum sinal de vida. Não podia deixá-la sair sozinha naquela escuridão. Foi quando, de repente, um outro passageiro que eu mal havia notado durante toda a viagem se aproximou de mim. Ele estava sentado no fundo do ônibus, quieto, observando tudo. Calmamente, sugeriu que chamássemos a polícia, dizendo que algo não parecia certo. Concordei de imediato e parei o ônibus completamente. Enquanto esperávamos a polícia chegar, a menina continuava em silêncio, olhando para a escuridão da estrada através da janela, como se estivesse em outro lugar. Perguntei novamente se ela sabia onde morava, mas ela não respondeu. Parecia estar em estado de choque, perdida não só fisicamente, mas emocionalmente. Quando os policiais chegaram, conversaram brevemente com a menina e a levaram com cuidado. Mais tarde, descobri que ela havia sido dada como desaparecida horas antes. Seus pais estavam em pânico, procurando por ela em todos os lugares possíveis. Aparentemente, ela havia tentado ir até a casa de uma amiga, mas acabou se perdendo no caminho e, de alguma forma, foi parar naquele ponto de ônibus, completamente desorientada. Aquela noite me deixou com um nó no estômago. Não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse deixado aquela menina descer naquele ponto isolado. Era um lembrete de que, como motorista de ônibus, eu tinha uma responsabilidade muito maior do que apenas levar as pessoas de um ponto ao outro. Às vezes, a vida de alguém pode depender de uma pequena decisão que tomamos no momento certo.